professora Ceci Veloso Fons, professora afiliada do Departamento de Neurologia e Neurocirurgia e coordenadora do Programa de Cuidados Integrativos da Pró-Reitoria de Extensão da Unifesp. Nós temos a oportunidade de desenvolver esse programa de extensão, que a gente chama de social e de pesquisa, tanto na unidade avançada de extensão, lá em Santo Amaro, como no nosso ambulatório do setor de doenças neuromusculares, aqui do Departamento de Neurologia e Neurocirurgia. Esse programa ele compreende uma epistemologia nova, chamada Cuidados Integrativos, que tem como objetivo a interface entre a saúde e a educação. A gente trabalha não só dentro do pilar da promoção de saúde, como prevenção de agravos e tratamento de doenças. O eixo promoção de saúde acontece na unidade de extensão avançada de Santo Amaro, que é constituído de aproximadamente 17 oficinas, enquanto que o programa de prevenção de agravos e tratamento de doenças acontece no nosso ambulatório de cuidados integrativos, no setor de investigação de doenças neuromusculares, para pacientes com doenças neuromusculares. Nesse programa de ambulatório, a gente trabalha com um programa em que envolve um pensamento multissistêmico da composição do homem, então tem uma visão antropológica diferenciada, em que a gente compreende o homem não só do ponto de vista da sua dimensão física, mas também da sua dimensão psíquica e da sua dimensão que a gente chama transcendental, espiritual ou noética. É uma equipe de aproximadamente 25 profissionais, que acontece uma vez por semana, às quintas-feiras à tarde. É um programa que é constituído em grupo para esses pacientes e seus cuidadores, de maneira que a gente começa com essa informação, esse diálogo sobre aspectos de saúde e espiritualidade, seguido de uma prática do Reiki, que é uma prática de imposição de mãos, que trabalha com energia vital, que é constituído por esses profissionais que assistem esses pacientes, então eles recebem uma sessão Reiki, seguido de um trabalho que a gente chama do momento do agora, que é um preparativo para os pacientes aprenderem a meditar. Então a gente já começa a entrar agora no campo mental, para que ele possa minimizar, minimamente diminuir o número de pensamentos e a quantidade de pensamentos. Então eles começam a aprender o que seria essa diminuição de pensamentos intrusos, diminuindo então o nível de estresse que esses pacientes e seus cuidadores enfrentam, até pela própria doença, que é uma doença neurodegenerativa, evolutiva. Partindo então para aulas que envolvem agora o emocional e o físico. Então, quinzenalmente, eles recebem a aula de Tai Chi Chuan, mais precisamente uma aula chama de técnica de treinamento perfumado, do Lian Kun, em que prepara os membros superiores para em seguida ir para a arte terapia. E quinzenalmente eles fazem as técnicas mais vinculadas à linha hindu, da linha da yoga, chamado pranayamas, que acontecem os exercícios respiratórios, permitindo que eles possam então ir para a aula de música terapia, mais precisamente para o canto coral. Então eles aprendem a fazer técnicas de vocalize e técnicas especiais, com um método de canto chamado Caminho Natural da Voz, em que trabalha principalmente a musculatura fonoarticulatória, padrões respiratórios que são estimulados pelos pranayamas para respiração combinada, e aí eles vão para canto. Depois desse trabalho quinzenal, ou de arte terapia ou de musicoterapia, a gente vai para a última fase, em que esses pacientes eles fazem grupos, né, assistidos por psicólogos, e eles fazem um grupo de diálogos, que a gente chama de escuta plena, em que eles trocam as experiências de como foi para eles aquela semana, né, o que essas atividades mobilizaram no seu cotidiano. E é assistido por psicólogos que também os acompanham durante essa trajetória um instrumento chamado escrita terapêutica, que é um outro instrumento também de possibilidade de eles apresentarem, trazerem o conteúdo deles, né, talvez de angústia ou talvez esse processo de adoecimento, que também é um caminho de cura, né, de minimamente você processar, você poder verbalizar, trazer para a escrita, né, o que está sendo oferecido, o que eles estão passando enquanto processo de adoecimento. O outro nicho de trabalho que a gente tem feito, agora não mais de prevenção de agravos e tratamento de doença, mas sim pensando na promoção de saúde,
a gente oferece para a comunidade da Unidade de Extensão Santo Amaro, então para o bairro Santo Amaro e adjacentes, algumas oficinas que são oferecidas não só para idosos, para crianças, adolescentes, como para adultos. Então nós temos na segunda-feira um programa que é chamado Superando Desafios com Cuidados Integrativos. No período da manhã a gente oferece para crianças de 7 a 10 anos uma oficina chamada Extra Lesson, que ela é oriunda da linha antroposófica, em que são para crianças que têm dificuldade em aprendizagem. Esse método Extra Lesson, ele é desenvolvido com algumas práticas de psicomotricidade, de linguagem, de arte, em que são oferecidos para essas crianças enquanto os seus pais estão num outro grupo, no mesmo horário, chamado GAP, Grupo de Apoio aos Pais. Então é um protocolo, é um programa de aproximadamente 1 ano, em que é acolhido essa dificuldade, déficit de atenção, ou de TDAH, como muitas crianças têm sido diagnosticadas atualmente, ou crianças disléxicas, são crianças que têm dificuldade em aprendizado. E elas são acolhidas nessa oficina, né? Tem algumas escolas estaduais da região, municipais da região, que acabam dispensando alguns alunos nesse período da manhã de segunda-feira, que são crianças que tinham dificuldade de aprendizado, para que possam desenvolver com a gente esse trabalho. E como a gente já tem esse programa há 2 anos, muitos desses professores e diretores dessas escolas já deram uma devolutiva para nós, o quanto melhorou significativamente o desempenho dessas crianças nessas escolas. Então isso acontece segunda de manhã. No período da segunda-feira à tarde, ainda superando os desafios com cuidados integrativos, a gente traz mais 2 outras oficinas que são acopladas. Então nós estamos agora oferecendo as oficinas para os idosos. E a gente entende, quando a gente estuda as dificuldades do idoso atualmente, principalmente o Alzheimer ou as demências de uma maneira geral, que existem 2 grandes fatores que propiciam, ou são fatores que são inerentes a essas doenças que podem vir a desenvolver nos idosos, que é a questão de ordem cognitiva, né? Principalmente a inter-relação entre o hemisfério esquerdo e direito, né? E a questão afetiva. Então essa oficina que a gente oferece, essas 2 oficinas do período da tarde, na segunda, quinzenalmente é oferecida a biodança, que é uma atividade corporal no ritmo dos participantes, em que principalmente ela desenvolve o afeto pelo movimento. Então a biodança ela vai resgatar a poética do encontro humano, que é um método desenvolvido por Rolando Toro, que é um psicólogo chileno, falecido no ano passado, e quem desenvolve essa oficina então é uma assistente social, né, que é diretora da Escola Paulista de Biodança, juntamente com seus assistentes, que traz essa questão do resgate do afeto dos idosos. E quinzenalmente é feito um outro trabalho, agora mais de origem de cognição, trabalhar principalmente no hemisfério direito e esquerdo, essa interconexão pelo corpo caloso, o trabalho desenho integrativo. Então, quinzenalmente trabalha esse afeto, quinzenalmente trabalha essa cognição, através de traços e riscos, de símbolos, né, através de desenhos, que é conduzida por uma arquiteta, que tem toda uma formação, é especialista em cuidados integrativos e faz essa configuração do cognitivo do idoso. Na terça-feira, nós temos um outro programa, em que a gente conhece como Fortalecendo o Ser, com cuidados integrativos, que foi desenvolvida essa oficina a pedido de alguns gerentes, né, que são chamados gerentes dos equipamentos da região do entorno de Santo Amaro, que são aquelas pessoas que oferecem atividades para a comunidade de Santo Amaro, com um mecanismo de gerenciamento de estresse. Então foi elaborado um programa chamado Yoga, Asanas e Meditação. É um programa especial para quem está com um nível de estresse bastante elevado, né? Acontece terças-feiras de manhã, também durante um ano, em que esses indivíduos, que são aqueles que os profissionais que prestam assistência à comunidade, que também precisam receber cuidados. Então é o cuidando de quem cuida, né? Então, fortalecendo o ser é para que você, a partir de um cuidado consigo mesmo, possa oferecer então cuidado a terceiros, através das práticas dos asanas, que são as posturas que a yoga oferece, seguido da prática da meditação. As oficinas oferecidas na quarta-feira são chamadas de Ações Saudáveis com Cuidados Integrativos, uma oficina que começa bem cedo, por volta de 8h30 da manhã e vai até mais ou menos 5 horas da tarde. Essas oficinas são oferecidas, podem ser feitas ou isoladamente ou em todo o dia, como é oferecido. No primeiro horário, então, é oferecido o Lian Kun,
Então os usuários chegam e praticam, né, uma prática corporal chinesa, no sentido de preparar a energia do seu próprio corpo, se preparar para ir mexer na terra, que é para entrar então no Cultivando Saúde, em que são apresentadas aulas sobre como cultivar hortas e plantas medicinais, né? Então é discutido a questão nutricional, é discutido como plantar, como preparar um minhocário, como fazer a compostagem, né? Que tipo de terra, que tipo de ervas, que tipo de plantas que merecem ser cultivadas. Seguido desse projeto, dessa oficina de Cultivando Saúde, a gente segue quinzenalmente o trabalho, o ritual do pão, em que é feito, como o próprio nome já diz, um ritual para fazer o pão, né? O pão esse com uma farinha integral e utilizando essas ervas que foram cultivadas na própria horta, né? E quinzenalmente tem o trabalho dos quitutes naturais, que da mesma forma como os pães utilizam dos materiais, né, do que foi produzido nesse cultivo, na horta, e produz então os patês, os sucos naturais, os chás, é feito também tortas, outros tipos de salgados, talvez uma farofa, e é uma culinária orgânica, né, vegetariana, lacto-vegetariana, sem utilização da carne. Depois dessas atividades culinárias, a gente passa para a oficina chamada Oficina Sol e Lua, que é a conexão entre o que acontece no nosso planeta, no nosso cotidiano, com a influência dos astros. Então, uma psicóloga que desenvolve toda uma metodologia, utilizando da astrologia, de que maneira que a posição, a disposição dos astros interfere no nosso dia a dia, né? Não só no sentido do cultivo, do plantio e da utilização desses vegetais, mas no nosso cotidiano. Além da Oficina Sol e Lua, também é oferecido no final do dia algumas informações a respeito chamada Arquitetura e Finanças Sustentáveis, né? A questão da Oficina de Finanças Sustentáveis orienta esses usuários de que maneira que eles podem aproveitar esse material que eles aprenderam a produzir para, de repente, fazer a venda deles, com relação à embalagem, como é que eu faço uma economia doméstica, quanto que eu recebo e do quanto que eu vou disponibilizar para os meus gastos, o quanto que eu posso economizar, o quanto que eu posso investir para fazer uma pequena produção desses produtos que eu acabei de aprender de fazer. E a arquitetura, né, que é de ambiente sustentável, uma arquiteta, então, para aqueles usuários que tiverem interesse, vai até a residência desses usuários para oferecer dicas e soluções de algumas questões da sua moradia. Por exemplo, a questão da ventilação, da iluminação, da disposição dos móveis, como é que poderia melhorar essa ambiência para que esse lugar pudesse ter mais qualidade de vida para os seus usuários. Ainda na quarta-feira, nós também oferecemos um mini curso chamado Narradores de Passagem, que é um curso que já tem sido oferecido por esse Instituto Narradores de Passagem há bastante tempo, e a gente trouxe pelos cuidados integrativos para a comunidade, né, Unifesp Santo Amaro, que nada mais é do que aprender a contar e narrar histórias em ambiente hospitalar. O programa ele está vinculado ao Núcleo de Cuidados Integrativos, o NUCI, que é do Departamento de Neurologia, que por sua vez está vinculado ao Núcleo de Medicina e Práticas Integrativas, o NUMEP, também vinculado à nossa Pró-Reitoria de Extensão.